Atrasos de voo e satisfação de passageiros. Esses são resultados de pesquisa do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do ITA. Nos últimos anos, a gente tem observado um esforço de mensuração da qualidade da prestação de serviços em aeroportos, com pesquisas de satisfação dos passageiros. Isso se tornou uma realidade, sobretudo a partir da privatização de aeroportos no Brasil. Então queria-se passar para o ente privado a operação do aeroporto e investimentos no aeroporto, mas ao mesmo tempo o Estado não gostaria de perder o controle da qualidade dos serviços. Então a regulação da qualidade dos serviços passa por medir de tempos em tempos essa satisfação de passageiros. A gente sabe que diversas questões afetam a qualidade dos passageiros, mas todos nós sabemos, quando pegamos voo, que os atrasos de voo, eles potencialmente impactam as percepções de satisfação de passageiros em aeroportos. Então isso é fato. A questão é, o que determina os atrasos, né? Determinantes de atrasos podem ser fatores meteorológicos, e nesse caso são fatores externos ao setor aéreo, né? Falhas na gestão de operações da companhia aérea, isso sim é interno ao setor, mas é externo ao aeroporto, que é o ente que está sendo avaliado, a qualidade do serviço, e diversos outros fatores operacionais, né? Que, por exemplo, em geral, criam uma aglomeração de passageiros em horário de maior movimento, né? Isso causa desconforto, isso causa problemas, né? Isso causa insatisfação, né? E, em geral, esses diversos fatores operacionais são de corresponsabilidade dos aeroportos, do controle de tráfego aéreo e das companhias aéreas. A pergunta de pesquisa basicamente diz respeito a como são formadas as percepções dos passageiros que levam a maior ou menor satisfação do aeroporto, né? Então os passageiros eles estão sendo questionados com relação à satisfação global, com relação ao aeroporto e os diversos componentes, tipicamente essas pesquisas tratam disso, mas a literatura ainda é bem escassa com relação a quais são os determinantes, qual foi o processo de formação dessas percepções dos passageiros, que são questões subjetivas, naturalmente subjetivas, causadas por questões objetivas, né? E mais especificamente, como as percepções de atraso de voo impactam essa satisfação. Bom, o objetivo então é mapear a satisfação global do passageiro com o aeroporto, né? Uma vez controlados os fatores de aglomeração devido ao horário, né, que isso em geral é o que causa mais insatisfação, e aglomeração com espera, mapear os fatores psicológicos da insatisfação do passageiro que for gerado por causa de atrasos e como é que isso afeta o nível de satisfação, né? A gente vai isolar esse efeito, né, dentro de um conjunto de outros efeitos que causam a satisfação. E por fim, analisar possíveis fatores moderadores desse efeito. Por exemplo, lojas e alimentação e serviço Wi-Fi podem ser atenuadores do efeito do atraso, né? Isso interessa muito ao aeroporto, dado que ele extrai receitas comerciais com lojas e alimentação, receitas não aeronáuticas, e isso torna o empreendimento privado mais atrativo. Afora que, se lojas e alimentações puderem ser atenuadores desse problema de atrasos, a regulação da qualidade pode penalizar menos o aeroporto que porventura sofrer atrasos, se ele tiver as lojas e alimentação de qualidade para mitigar esse efeito. Bom, qual é a metodologia de pesquisa? A gente pega a base de dados da Pesquisa de Satisfação dos Passageiros, a PSP da ANAC, que basicamente são as pesquisas implementadas nos aeroportos concessionados. A gente vai pegar como estudo de caso o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto internacional André Franco Montoro de Guarulhos, com dados mensais entre fevereiro de 2018 e julho de 2021. Então engloba
todo o conjunto de passageiro doméstico, internacional, nos 3 terminais do aeroporto. Só que vai excluir passageiros em conexões e casos de cancelamento de voo que a gente não trata. Ao todo, para esse período, nós temos 17.893 observações, que basicamente são questionários, né? Quase 18 mil questionários coletados nesse período. Nós vamos desenvolver 2 modelos econométricos, um de satisfação do passageiro, né, que a gente chama de APT-SAT, e uma equação de atraso de voo, né, que a gente chama de Flight Dis. Dis em inglês é disruption. Né? Disruption pode ser atraso ou cancelamento. A gente pega uma faceta do disruption que diz respeito a atrasos. Então, o FLT Dis é uma variável que mede se o voo atrasou ou não. E o APT-SAT é basicamente a escala de ordenação, a nota que o passageiro deu, né, de 0 a 10, de 1 a 10. O APT-SAT, como é que a gente faz um modelo econométrico? A gente vai quebrar nesses fatores aqui. Então, lembrando que o APT-SAT são quase 18 mil questionários, e esses questionários perguntam não apenas a nota do aeroporto, o APT-SAT, ele pergunta várias outras coisas, como, por exemplo, o perfil do passageiro, a idade dele, e a gente decodifica isso chamando o passageiro pela geração a qual ele pertence, né? A escolaridade do passageiro, isso é perguntado também, a experiência de voo, ou seja, quantos voos ele fez nos últimos 12 meses, algumas características de voo que a gente vai cruzar a partir do número do voo que o passageiro está informando no questionário, a experiência com o aeroporto, questões referentes ao boarding, a questão o embarque, onde está sendo feito esse embarque, a experiência com produtos e serviços, e daí do aeroporto, aí, por exemplo, lojas e alimentação, né? E a experiência negativa referente ao crowding, ao fator tumulto, ao fator aglomeração e congestionamento no aeroporto. Então a gente vai decompor nesses fatores e vão ter interesse particular nesse crowding congestion, né? A gente tem a variável, algumas variáveis de geração, como eu falei, né? Geração silenciosa, baby boomers, millennial, geração Z, a gente coloca como caso base a geração X. A gente tem o schooling fundamental, o schooling é a escolaridade fundamental, o ensino médio, ensino médio, fundamental 1, 2, ensino médio e ensino superior, ou mais que isso. A gente tem a experiência do passageiro, se ele é um passageiro que não viajou nenhuma vez nos últimos 12 meses, é a primeira vez que ele está viajando nos últimos 12 meses, ou primeira vez que ele está viajando, e quantas vezes, se ele viajou mais que 2 vezes, é um frequent flyer, né? Vamos chamar assim de frequent flyer, em 12 meses o cara viajar 2 vezes. As características de voo, se é um destino internacional, se é um voo de madrugada, que em inglês eles chamam de olhos vermelhos, red eye, né? O boarding, se é um terminal pequeno ou um terminal internacional, e daí nós estamos falando do terminal 1 em Guarulhos e o terminal 3, sendo que o terminal 2 fica como caso base. Se o embarque é feito com pontes de embarque, né? Porque tem alguns gates que são com posição remota, e outros são feitos com ponte, né? Se isso melhora a experiência. Os produtos e serviços do aeroporto, lojas, alimentação, isso qualidade e variedade, mas se caso o passageiro esteja insatisfeito com o preço, vamos chamar de expensive, tá bom? Então, quanto maior for esse expensive, mais o passageiro está insatisfeito com os preços. O serviço de Wi-Fi, que é também a satisfação dele, né? O serviço de inspeção de segurança, né? O famoso raio-x, o tempo, né? Se ele está satisfeito com o tempo na inspeção de segurança. A gente coloca também uma insatisfação, que é vamos dizer assim, o inverso
O reverso da satisfação, complemento até nota 5, se ele está insatisfeito com a companhia aérea, né? E daí o contato que ele teve até aquele momento, principalmente é o check-in, quando ele vê o funcionário da companhia aérea uniformizado e coisas do gênero, né? Então se ele está insatisfeito com o check-in. E o crowding congestion, tá aí as nossas variáveis mais importantes, que a gente tem o term DEM, que é a densidade de passageiros no terminal, naquele momento, né, naquela hora. Quanto mais gente, mais aglomeração, é provável que o desconforto seja maior. E o FLT diz se o voo atrasou ou se não atrasou. Bom, os resultados estão aqui. A gente basicamente vai manter as variáveis. Vamos ter 3 modelos econométricos de APT-SAT aqui, né, e aqui o modelo econométrico basicamente é a estimação de parâmetros. Então o que a gente tem são variáveis atreladas a coeficientes. Esses coeficientes são positivos, são positivamente relacionados. A variável é positivamente relacionada com a APT-SAT. Se for negativo, a variável é negativamente relacionada com a APT-SAT. Se tiver 3 estrelinhas, né, como a geração silenciosa tem 3 estrelinhas, o que significa isso? Significa que, em comparação com o caso base, que é da geração X, a geração silenciosa ela confere maior satisfação com o serviço do aeroporto na média, né? Isso para uma especificação de modelo, né? Em uma outra especificação, essa significância estatística pode ser perdida. Isso acontece, né? Isso é comum de acontecer quando você coloca uma especificação de modelo um pouco mais completa. E a especificação 3 é a nossa preferida, né? Então, nesse caso, não sendo estatisticamente significante, ou seja, não tem estrelinhas, significa que geração silenciosa e geração X são a mesma coisa, né? Vamos pegar variáveis que nos interessam, por exemplo, first time flyer, né? Esse cara tende a conferir nota maior do que o passageiro médio, o passageiro que não tem, que não é frequent flyer, né? O passageiro que tem uma ou 2 viagens, né? A partir de 3 viagens, na verdade, que é o frequent flyer, o que acontece? Ele vai ter uma experiência pior com o aeroporto. Por quê? Porque geralmente ele já é mais crítico, né? O first time ele está mais vislumbrado com o serviço do aeroporto. Já o frequent flyer ele já é mais crítico, ele já conhece, provavelmente ele tem experiência internacional, conhece outros aeroportos, né? Shops e alimentação, todos são positivos, sendo que food tem um efeito maior, né? São todos com estrelinhas estatisticamente significantes, mas food aparentemente tem um efeito maior. Ou seja, investir nesses serviços aumenta a satisfação com o aeroporto, né? Mas desde que o preço não seja alto, muito alto, porque quanto mais insatisfeito com os preços, menor a avaliação global também, né? Wi-Fi é positivo, Security Inspection Time é negativo. A insatisfação com a companhia aérea, a gente põe só nessa aqui como um cheque de robustez para analisar os resultados, e ela também é negativa. Então o passageiro já chega com uma indisposição com o aeroporto porque ele está insatisfeito com o serviço prestado pela companhia aérea no check-in, né? Atendimento, cordialidade. Densidade de passageiros também fatura aglomeração na hora da entrevista, tá? O passageiro ele tende a reclamar, né? O FLT diz se o voo atrasou ou não. Então o que acontece? O FLT diz ele é negativo, estatisticamente significante, o que vai a favor da nossa hipótese inicial. A gente imagina que atraso de fato torne o passageiro mais chateado com o aeroporto, insatisfeito com o aeroporto, né? Quando a gente coloca no modelo a insatisfação com a companhia aérea, que é essa terceira especificação, o FLT diz, cai de 3 estrelinhas para 1 estrelinha só, ou seja, ele é estatisticamente significante a 10%. Então, o FLT diz, ele perde significância estatística, ele não passa no famoso teste do p-valor, quando a gente coloca insatisfação. É como se toda insatisfação com o disruption, com o atraso, fosse só
atrelado à insatisfação geral que o passageiro tem com a companhia aérea. Então isso nos deixa mais curiosos para saber, poxa, então atraso, no final das contas, atraso não impacta o APT-SAT? Bom, vamos fazer um exercício. Vamos tentar mapear os determinantes do FLT-DIS para começo de conversa, né? Então, o FLT-DIS ele é causado, quer dizer, o atraso de voo por diversos fatores, né? Então a gente coloca aqui condições meteorológicas na origem, no destino, se está havendo embarque no terminal 1, terminal 3, se tem ponte, a proporção de passageiros em conexão, o load factor do voo, se é uma aeronave grande ou pequena, se tem muita carga ou pouca carga, a distância de voo, se aquele dia é um dia muito movimentado, né, o movimento de passageiros, a hora, se é uma hora movimentada daquele voo, né, que o passageiro vai pegar, se a pista está congestionada, ou seja, muito movimentada de voos, e se está havendo muito atraso, né, desses voos, que é o runway DIS, né? Se tem muito naquele horário, se tem vários outros voos atrasados, né? Se nas últimas 3 a 6 horas houve atraso em cascata, isso pode impactar, pode gerar atraso de um determinado voo, né? Tanto de voos que estão partindo quanto voos que estão chegando. Isso pode impactar porque a aeronave pode pousar e ela tem que... É justamente aquela aeronave que vai fazer aquele voo, ela chega atrasada, né? E a gente coloca duas variáveis, duas dummies de pandemia, né? Os primeiros meses da pandemia e depois os últimos meses da pandemia, que é até 2021, que é a nossa base, né? Os resultados estão aqui, né? Então o que a gente tem? O weather, aparentemente o weather mais no destino, era de se esperar, porque o aeroporto de Guarulhos já foi chamado de nuvem baixa, que tem problemas meteorológicos, mas é um aeroporto moderno, que tem todos os equipamentos que o permite operar da melhor forma, sem precisar fechar, né? O que acontece? Aparentemente o terminal menor atrasa mais que o terminal internacional, mas o caso base é o 2, ou seja, o 2 aparentemente é o que atrasa menos, né? Ponte de embarque, há controvérsia se tem algum efeito. Conexão, passageiros em conexão não causa efeito, mas load factor é um fator que aumenta atraso, tá? Então, se a aeronave é muito cheia, o procedimento de embarque é mais demorado, né? Então, causa mais atraso, né? O que mais causa mais atraso? Vamos dar uma olhada. Se é um dia movimentado, se é uma hora movimentada, isso a gente já esperava. Se a inspeção de segurança está impactando muito, aparentemente isso pode causar atrasos, porque as companhias aéreas têm que ficar esperando os passageiros, né? Se a pista está congestionada, né? Se existe atraso em cascata. E a pandemia, ela nos primeiros meses, ela não causou nenhum problema, mas mais adiante, quando os voos começaram a voltar, aí já voltou a ser um problema. Agora a gente vai... Né? A gente tinha um modelo de APT-SAT que incluía o FLT-DIS. E a gente viu que o FLT-DIS ele não ajudava a explicar o APT-SAT quando a gente colocava a insatisfação de passageiros, né? Vamos ver se a gente fizesse uma previsão do APT-DIS, usando esse modelo que a gente acabou de mostrar, e trocando as variáveis temporais, as variáveis de tempo do voo para o horário da entrevista, né? Então, por exemplo, o aeroporto está movimentado. Naquela hora ele está muito movimentado. Bom, naquela hora, que hora? A hora do voo. E se a gente colocasse a hora da entrevista do passageiro? Então, todas as variáveis horárias vão ser colocadas com a entrevista dos passageiros e a gente vai criar uma variável chamada dispercept. Tá? Essa variável dispercept, ela é basicamente a previsão do FLT-DIS, trocando-se as variáveis que são horárias, em vez de horário do voo,
o horário da entrevista, para ver se existe uma percepção do atraso. Tá? Então as principais variáveis são essas aqui. A gente tem o Dispercept puro, que entra muito bem no modelo, com 3 estrelinhas. Depois a gente quebra em Dispercept int e Dispercept ext. Lembra que a gente tinha o weather, o tempo na equação de FLT diz? Então é esse ext aqui. Todos os demais viram int. Né? Todos os fatores que têm a ver com int quer dizer interno ao setor aéreo. Ext, externo ao setor aéreo. O int é interno, aparentemente ele é sempre negativo e continua negativo mesmo tendo o airline de SAT. Tá vendo? O Dispercept ele nunca é estatisticamente não significante. Ele, mesmo com o airline SAT incluído. Ou seja, o Dispercept aparentemente é um modelo, é uma variável mais interessante de ser inserida nesse modelo de satisfação dos passageiros do que o FLT diz. Né? Se a gente analisar as estatísticas BIC, que são de qualidade do modelo, esse modelo aqui é melhor do que o modelo com FLT diz. Então o que acontece? Aparentemente existe sim uma percepção do passageiro com relação aos fatores que estão sendo causados, que estão causando atraso. Então ele tem uma sensação de que vai atrasar, né? por várias questões. Isso não quer dizer que ele seja um especialista em operações de voo. Né? Só quer dizer que ele sente que o voo vai atrasar e que essa sensação está correlacionada com os fatores que geram atraso mesmo. Né? Principalmente os fatores internos ao setor aéreo. Os fatores externos ao setor aéreo não são estatisticamente significantes. Como é que eu poderia interpretar isso? Eu interpreto dizendo que aparentemente o passageiro, se for atraso por fatores climáticos, ele dá um desconto. Ele não deixa a nota PTSAT cair por causa disso. Entendeu? Tá chovendo, o destino tá fechado, né? Porque a gente viu que o weather no destino é que é o problema, né? Então, o aeroporto do destino tá fechado. Ele não se deixa levar por isso na hora de avaliar o aeroporto. A gente tenta colocar um outro tipo de Dispercept ext aqui, que eu multiplico o Dispercept geral por uma variável chamada Weather Disreport, que é basicamente a justificativa do atraso. Isso é oficial, tá no VRA da ANAC, né, o registro de voo, como é que eles colocam a justificativa relativa ao tempo, ao clima. Apesar de ficar negativo, não é significante. Então, aparentemente, são os atrasos internos ao setor aéreo que causam a insatisfação do passageiro. Né? Agora, é estranho pensar que o ext não vai ter efeito nenhum. Aqui a gente está colocando o quê? A gente está colocando todos os fatores internos e aqui todos os fatores externos. E se a gente fizesse uma média ponderada desses fatores, usando pesos diferentes dos que foram usados para criar o Dispercept? Se eu desse mais poder de explicação para o int do que para o ext, é isso que a gente vai fazer na sequência. Né? A gente quebra os fatores int em int FLT, que são fatores internos relativos ao voo, que estão lá na equação do FLT diz. Né? O int referente a terminal, os boarding, né? Se tem ponte, coisas do gênero. E referentes à pista, se está congestionada, se está atrasado, coisas do gênero. E o ext, que é o verdinho aqui. Né? Então, da esquerda para a direita nesse gráfico, a gente tem os modelos com melhor BIC, porque quanto menor o BIC, que é a estatística de qualidade desse modelo, quanto menor o BIC, melhor o modelo. Então, os modelos para a direita são modelos melhores do que os modelos para a esquerda. Ora, nos modelos da direita, a gente está dando total ponderação para fatores internos de terminal, fatores internos de voo, e uma ponderação relativamente baixa para fatores de pista e fatores externos. Ou seja, o resultado aqui é de fato consistente com o resultado anterior, de que ext não era estatisticamente significante, só que a gente chega à conclusão
que o melhor modelo, e esse BIC aqui é menor que todos os outros modelos, o melhor mesmo é criar um Dispercept com uma estrutura de ponderação em que não que o ext seja zerado, mas que o ext tenha um peso bem menor do que o int FLT e o int ter. Essa que é a ideia desse modelo aqui. Tá? Aí a gente faz uma última análise referente ao apt-sat. O que interessa aqui nesse modelo são essas variáveis aqui. Tá? A gente pega o Dispercept e agora a gente vai interagir o Dispercept com diversas outras variáveis. Qual que é a ideia aqui? Eu quero saber se tem fatores moderadores que sejam atenuadores ou intensificadores do efeito da percepção do atraso, que foi justamente o que a gente já conseguiu. Né? Mesmo com a insatisfação com a companhia aérea, tá vendo? Ó, o Dispercept continua estatisticamente significante em todas as especificações. Então, as percepções aparentemente continuam estatisticamente significantes. Bom, quando eu coloco interações com shops, com food, com geração silenciosa, geração boomer, milênio Z, fundamental, colegial, ensino médio ou que seja curso universitário, se o passageiro é frequent flyer ou não, a gente coloca esses fatores e desses apenas o food, os shops não. É positivo e estatisticamente significante em todas as circunstâncias. Ora. Esse é um excelente resultado para o aeroporto. Quer dizer que em situação de atraso e também ceteris paribus, tá vendo? Olha, porque shops e food já estava aqui em cima e positivo. Mas aqui tem um efeito a mais do food. O food pode atenuar o desconforto das percepções com atraso do passageiro. Esse resultado é muito importante, porque a gente sabe que a satisfação do passageiro, sendo negativa, vai reduzir a satisfação global com o aeroporto e vai provocar impactos de penalização na regulação das tarifas do aeroporto, né, que a ANAC faz. Então, se ele investir adequadamente em alimentação, talvez ele consiga o quê? Mitigar esse efeito. Tá bom? Bom, esse é o modelo, os resultados. Vamos para nossas considerações finais. Satisfação do passageiro é um fenômeno complexo, multifacetado. A gente viu que tem vários fatores que impactam, desde perfil, embarque, voo, pista, e se o voo vai atrasar ou não, né? Agora, o atraso de voo tem um efeito redutor na satisfação do passageiro. Só que a percepção do atraso tem poder explicativo melhor do que o atraso em si. O fator psicológico da expectativa do atraso. Esse é um dos grandes achados desse trabalho. Tá? E por fim, a qualidade de estabelecimento de alimentação tem um efeito atenuador dessa insatisfação com atraso que o fator psicológico que o passageiro possa ter. Bom, esses são os resultados da nossa pesquisa denominada preliminarmente de atraso de voo e satisfação de passageiros. São os nossos resultados de pesquisa.